Olá, eu sou a professora Débora Santana, faço parte dos amigos do MUD, Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos gravando uma série de episódios da playlist que chamamos de Neurociência aplicada à vida cotidiana. E nestes últimos, estamos falando um pouquinho mais sobre o funcionamento do segundo cérebro e a relação entre o primeiro cérebro e o segundo cérebro, que está relacionado ao funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Nós já falamos sobre alguns aspectos, como hábitos intestinais, sensações intestinais, ali os hábitos e as cólicas intestinais do bebê, né? E a gente precisa avançar um pouquinho mais para entender melhor a função e a disfunção desses neurônios. Bem, o segundo cérebro, como já apresentei no primeiro episódio, ele tem uma constituição por neurônios e células da glia que são semelhantes aos neurônios e às células da glia que também existem no primeiro cérebro na cabeça. Então, muitas das propriedades e muitas das capacidades e até riscos que os neurônios do primeiro cérebro sofrem, os do segundo também sofrem. Por isso, nós vemos alterações dos neurônios, das suas conexões às sinapses, dos neurotransmissores em diferentes situações, tanto no primeiro quanto no segundo cérebro. Por exemplo, nós sabemos que o alcoolismo, né, a doença relacionada ao consumo exagerado de álcool, descontrolado de álcool. Sabemos que no alcoolismo, o álcool ele leva à lesão e morte, disfunção e morte de neurônios do cérebro. Isso é bem conhecido. Existem relatos na literatura, na área de patologia, de medicina, que demonstram que com o alcoolismo persistente por muitas décadas, por exemplo, a morte de neurônios que levam ao comprometimento motor, dos movimentos, a comprometimento da compreensão, da cognição e também da memória. Mas no intestino, também o alcoolismo mata neurônios e desta forma o funcionamento intestinal fica alterado. Então eu quero dizer que aquilo que a gente costuma imaginar que pode prejudicar neurônios do primeiro cérebro, possivelmente também prejudiquem neurônios do segundo cérebro. Falei do alcoolismo, um outro exemplo seria a doença diabetes. Quando uma pessoa é diabética e tem a glicemia, a quantidade de glicose no sangue descontrolada, muito elevada, muitas reações metabólicas também são deflagradas nos neurônios. Altera ali a forma com que os neurônios consomem ali a glicose, o oxigênio, o seu metabolismo passa a produzir compostos tóxicos e tudo isso altera não só o funcionamento da célula neuronal, mas também da passagem do impulso nervoso, da bainha de mielina e até mesmo das sinapses. Desta forma, é bem conhecido que as pessoas que têm diabetes podem ter comprometimentos em neurônios de diversos lugares, como, por exemplo, neurônios sensitivos, aqueles que dão a nossa percepção do tato. Isso compromete o pé, por exemplo, tornando o pé diabético em um pé com potencial de machucados, de dificuldade de cicatrização e de perda da sensação. Mas no intestino também acontecem perdas. A redução dos neurônios, a morte de parte dos neurônios, a alteração da função desses neurônios acaba resultando em episódios de diarreia, em alterações da função, em retardo do esvaziamento gástrico, em realmente situações que podem comprometer a função intestinal. Também outras doenças, como doenças infecciosas, levam a alterações no intestino. Nós temos trabalhado, por exemplo,
aqui mesmo na Universidade Estadual de Maringá, com modelos animais e também com relatos e estudos de seres humanos com diferentes doenças infecciosas. Uma delas é a doença de Chagas. Na doença de Chagas, existe um protozoário envolvido chamado Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, e essa doença, eles ficaram conhecidos pelas alterações do coração, das cardiopatias chagásicas, porque há uma entrada do parasito dentro das células do coração e com isso elas ficam aumentadas em tamanho, mas enfraquecidas. O coração fica inchado, mas também enfraquecido. Porém, mesmo que seja menos conhecido, além da forma cardíaca da doença de Chagas, existe também a forma digestiva, em que, ao invés de ter lesões no coração, acontecem alterações no funcionamento de órgãos do trato gastrointestinal, levando a comprometimento principalmente do esôfago e do colo. Esôfago, aquele tubo que transporta da faringe, da garganta até o estômago, os nossos alimentos, e colo, uma das partes terminais do intestino grosso. Nesses casos, a perda de neurônios é significativa, chegando a provocar uma alteração na forma e na função do órgão. Eles deixam de ser órgãos tubulares e passam a ser órgãos abaulados, recebendo o nome de mega-esôfago e mega-cólon, que é quando o órgão tem uma alteração de inervação, uma alteração na forma, estrutura e função, em que ele fica como se fosse com uma barriga ali no meio na região onde está envolvida essas lesões, onde estão envolvidas essas lesões. O mega-esôfago e o mega-cólon prejudicam muito o funcionamento desses órgãos, prejudicam as ondas que devem ser sincronizadas para que haja a contração, a peristalse, mesmo quando, no caso do esôfago, também parte do colo, a parte final do colo, quando eles estão a favor da gravidade. Mesmo que estejam a favor da gravidade, para que a gente tenha o deslocamento do bolo alimentar e depois do bolo fecal, precisamos de movimentos peristálticos. Em nossos laboratórios da UEM, também temos estudado a infecção por outro parasito, o Toxoplasma gondii. Esse parasito, Toxoplasma, causador da toxoplasmose, já deve ter sido conhecido por vocês por conta dos perigos de aborto, quando mulheres graves têm a fase aguda dessa doença. Também pelo risco de cegueira, quando bebês, filhos de mulheres que tiveram a toxoplasmose, também desenvolvem a doença. Ou mesmo pessoas adultas que têm lesão dos neurônios da retina e possibilidade de prejuízo da visão por conta do Toxoplasma gondii. Mas o toxoplasma também forma cistos cerebrais cistos no cérebro, cistos que vão alojar-se em diferentes regiões cerebrais e podem assim exercer diferentes alterações funcionais que a gente ainda conhece pouco. Também, agora conhecido há menos tempo, talvez aí há uns 15 anos, nós temos visto alterações nas funções intestinais, a presença de cistos do parasito no intestino, e dessa forma nós temos percebido alterações inflamatórias e funcionais também no intestino em casos de toxoplasmose. Muito bem, esses exemplos que eu trouxe aqui hoje, eles demonstram esta fragilidade, vamos dizer assim, de função intestinal quando há prejuízo dos neurônios. O que a gente pode fazer sobre isso? Bom, primeiro isso serve para a gente entender caso a gente tenha algumas dessas doenças, mas também serve para a gente entender a grande importância da sua prevenção. Eu dei exemplo do alcoolismo, que existe aí toda uma prevenção educativa, o enfrentamento de tratamentos,
né, a busca pelo controle desta doença, que é necessária e quanto mais precoce melhor, de preferência na forma de prevenção realmente, do desenvolvimento desse fenótipo, dessa alteração, né, da nossa vida diária com o consumo excessivo de álcool. No caso do diabetes, a prevenção está em controlar a glicemia, fazendo tudo o que é indicado para controle, desde do controle da alimentação, né, ali a dieta adequada, há também os exercícios físicos, controle da obesidade, até também os medicamentos quando os médicos os prescrevem. No caso da doença inflamatória, das doenças infecciosas, doença de Chagas e toxoplasmose, os cuidados estão mais relacionados ao ambiente. Então, no caso da doença de Chagas, né, é o cuidado com a presença do vetor, que é aquele inseto conhecido como bicho barbeiro, né, que tem ali a preocupação da sua permanência, né, em construções ou em entulhos. Também a preocupação na doença de Chagas com a possibilidade da ingestão por uso de alimentos que possam ter o parasito, o vetor, na verdade, né, com o parasito, como, por exemplo, cana-de-açúcar ou açaí, que precisam ter origem sanitária conhecida, qualidade no cuidado, higiene em excesso, para que não tenha o risco de moer junto, né, com uma dessas plantas, dessas frutas, o parasito dentro do hospedeiro, o inseto junto, né? E no caso da toxoplasmose, os cuidados estão no cuidado com as fezes dos gatos, que podem eliminar se infectados ali os cistos, o cuidado ao mexer na terra, evitando aí, né, que haja a possibilidade, né, de um corte na mão, alguma coisa em que haja a possibilidade de contato mais íntimo, mas especialmente do risco de levarmos a mão à boca suja de terra, porque lá na terra pode existir os cistos que vieram das fezes de gato, e na terra, se nós mexemos e não lavamos a mão direito e a gente coloca essa mão na boca, por exemplo, nós ingerimos esses oocistos e aí adquirimos a toxoplasmose. Mas os oocistos podem estar presentes também, né, até na água, né, ou em verduras, em vegetais, que precisam ser muito bem lavados, né, mecanicamente lavados também, além ali dos cuidados de deixar de molho, como a gente aprende para bactérias. Esfregar bem, lavar, tirar o resto de terra, para que a gente não corra esse risco. Por fim, na prevenção da toxoplasmose, está o cuidado com as carnes, que podem trazer cistos do parasito, e deste modo precisam ser congeladas e descongeladas, ou então bem cozidas, ou fritas, ou assadas, né, com cuidado aí na origem de carne crua que eventualmente a gente consuma. Essas doenças todas, então, além das alterações nas funções cerebrais ou de outros órgãos, podem trazer alterações nas funções intestinais. No próximo vídeo sobre o sistema nervoso entérico, segundo o cérebro, eu vou falar um pouco sobre outras doenças mais relacionadas ao cérebro. Falarei um pouquinho sobre depressão, ansiedade, né, e também sobre doença de Parkinson e Alzheimer e a sua apresentação na alteração do segundo cérebro além do primeiro. Espero vocês, até lá!